pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa Costumes e Tradições. E esse programa, ele sempre vem trazendo grandes convidados, contando sua trajetória, deixando um belo aprendizado. E sempre finalizando com um belo prato. E vocês sempre ganham dicas de vida, ganham lições, ganham um belo prato. E hoje não seria diferente, nossos convidados especiais vão contar um pouco da trajetória de vida deles, da profissão e a religião, né? Vamos contar, vamos falar um pouco dos seus testemunhos de fé. Com vocês, Júlio Rezador e Alice Rezador. Seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Dani. Seja bem-vinda, Alice, obrigada. Seja bem-vindo, Júlio. Gente, eu queria que vocês falassem agora, né, no programa Costumes e Tradições, um pouquinho quem é o Júlio, quem é o Júlio Rezador? O Júlio Rezador é um garoto que veio para Dois Córregos com 11 anos de idade, né, em razão da profissão do meu pai, foi transferido para cá. Cresci aqui e tive a minha trajetória aqui, fui funcionário público, fui fazer faculdade, fiz faculdade de administração, depois conheci um professor na faculdade de administração que era promotor de justiça em Jaú, o Jorge, que foi com ele que eu aprendi a gostar do direito. Eu me imaginava, falando, nossa, todo mundo tinha que ter pelo menos um ano de direito na vida para poder entender algo. E dali fui alimentando aquele amor pelo direito. E um tempo depois, com 34 anos, que eu resolvi fazer direito e estamos trabalhando agora. Né, mas antes de fazer direito, você já tinha outra faculdade, não é isso? Eu fiz administração de direito, administração de empresa. E aí, nessa trajetória profissional, a gente também, eu conheci a Alice e por intermédio dela eu assumi a minha religião evangélica. Que até então eu tinha sido católico, eu tinha sido espírita, né? Até me encontrar no cristianismo. E aí estamos aí agora e a gente está amadurecendo cada vez mais e mais, né? Na trajetória. E quanto tempo vocês estão casados? Tem 21 anos. São 21 anos que ele me aguenta. Ô, Júlia e Alice, e como foi a ideia da igreja Fé Renovada? Porque agora vocês são pastores, Sim. É isso? Como eu disse, eu fui para a igreja por intermédio da Alice. E a Alice era membro em Jaú, mudou para cá e a gente começou a frequentar uma igreja aqui. E a gente teve uma certa trajetória lá, a gente foi alcançando alguns cargos, eu cheguei a ser presbítero na igreja, a Alice era missionária. E nós estávamos na igreja, ajudávamos, vamos falar assim, era do pelotão de frente, né? Sim. Eu ajudava o pastor. E um dia nós estávamos num congresso, porque a igreja evangélica tem muito congresso, né? Sim. Estávamos num congresso na cidade de fora. E esse congresso até acabou a energia, né? Ele começou a seguir sem energia. E a pregadora que estava lá, ela começou a pregar e tal, e ela entregou para a Alice. Falou assim, olha, Deus tem um rebanho na mão de vocês. Aí ela falou, só que chama o marido dela, porque eu não estava lá, como ela tinha acabado a energia, a gente tem esse costume, tá em outra igreja mesmo, então a gente vai ajudar. Sim. E eu estava ajudando lá a socorrer o que estava acontecendo. Ela falou, chama o marido dela, porque se eu deixar na mão dela, ela não vai falar. Aí ela cheguei, ele me chamou no altar e avisou, e falou, olha, Deus está entregando um rebanho na mão de vocês. E a Alice, com essa boca pequena que ela tem, ela vira e fala assim, não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu só saio da minha igreja atual. Não, na verdade, eu falei pra ela assim, a igreja cheia, e gente, boa tarde, tô fanha, tô quieta, parada, mas vai dar certo. Eu virei pra ela e falei pra ela no meio da igreja, uma igreja cheia, porque congresso angaria muita gente, e no meio daquela festa toda, eu assustei quando ela disse que tinha um rebanho na nossa mão. E eu virei para ela e falei assim para ela, não, mas eu não quero. Aí ela virou para mim e falou assim para mim, quem é evangélico, eu tenho certeza que vai chegar aí até você.
Você sabe que quando você tem uma trajetória de fé, não é o que você quer, é aquilo que Deus tem para nós. E vai falar com o coração aí. Ela virou para mim, ela falou assim para mim, mas não é o que você quer, é o que Deus tem para vocês. Eu fiquei desesperada, porque aquilo que eu fazia já era o suficiente para mim. A gente tinha determinado cargo na igreja, mas a gente fazia tudo o que precisava. Se precisasse limpar a igreja, a gente estaria lá. Se precisasse abrir igreja, a gente estava lá. O que a igreja precisava, estava lá. E isso era o suficiente para mim. Eu estava feliz fazendo aquilo. E a minha pastora, a nossa pastora na época, estava sentada no altar. E eu entrei desesperada naquele altar e falei para ela assim, ó, eu não vou, viu? Eu só saio dessa denominação se ela fechar, porque eu não quero. Ela começou a rir, isso foi em setembro daquele ano. A igreja fechou em janeiro. Gente! A igreja fechou em janeiro. Eu fiquei desesperada, mas me abalou muito a fé. Me abalou muito a fé porque foi, apesar de serem anos, eu tenho aí uma trajetória de fé de 22 anos. Eu conheci Jesus, encontrei Jesus há 22 anos atrás. Apesar disso, foi nessa igreja que nós tivemos uma base, né? Uma base maior, um crescimento maior. Então, dadas as ponderações, o que foi muito bom, a gente carrega, aquilo que machucou, a gente descarta, porque nenhum lugar, né, Tânia? Nenhum lugar vai te edificar 100%, nenhum lugar você vai ficar feliz 100%. Então, a gente costuma dizer na Fé Renovada que aquilo que edifica a tua vida, você pega. Aquilo que não edifica, guarda num saquinho, tira e descarta da tua vida. Porque até com as coisas que te entristecem, você consegue ter um ensinamento dali. Porque até as pessoas que passam pela tua vida para te entristecer é um aprendizado. E eu costumo dizer e levar para o pastoreado, levar para o pastoreado de hoje, que aquilo que entristece, que machuca, nos ensina a fazer diferente. Então, se eu fui machucada naquele momento, eu não vou machucar com as mesmas armas. Eu aprendo que aquilo que te machucou e que te feriu serve para que você cresça e não machuque outras pessoas. E aí, diante de tudo isso, quando a igreja fechou, quando a igreja não tinha e não havia mais aqui em Dois Córregos, e que abalou completamente a nossa fé, aí começou dali a trajetória da Fé Renovada. Aí a Fé Renovada começou a partir daí, né? Nós tivemos um episódio até engraçado quando a gente realmente saiu da igreja, a igreja fechou, e a gente ficou bem revoltada, bem... rebelde, disse, eu vou pro mundo. Peguei, no primeiro final de semana eu fui no mercado, né? Peguei um carrinho no mercado, fui andando, eu coloquei bebida no carrinho e andei no mercado para o povo ver, né? Cheguei em casa, fui beber, pergunta se eu consegui beber. Não consegui. Quando você é separado, o mundo não te pega mais, o mundo não te aceita mais. A gente costuma dizer que a nossa igreja é uma igreja que lida muito com libertação. Libertação não é emoção. Emocionalismo é quando você está dentro de um ministério, por exemplo, e eu acho válido qualquer porta aberta que fale de Deus, independente de qual seja a placa, de qual seja a denominação. A única coisa que eu falo é que assim, ó, se você está feliz dentro do ministério que você está, carrega no peito, levanta a bandeira e viva o ministério, né? Porque a hipocrisia, hoje em dia, a hipocrisia espiritual, ela reina absurdamente de portas abertas. Você está dentro do ministério, você recebe bênção ali, você é tocado ali, é ministrado ali, mas a primeira oportunidade que você tem, você fala mal desse ministério. Então, hipocrisia, emocionalismo, isso não é libertação. Quando você é liberto de algo, quando Deus tira algo da tua vida e te faz renunciar, independente de onde você esteja. A igreja pode ter fechado,
pode ter mudado, você pode ter crescido, amadurecido, mas aquilo que Deus te libertou, de hábitos que Deus te libertou, você não volta a fazer. Porque libertação não é emoção, é emocionalismo. Eu parei porque na igreja eu não podia. Eu parei porque naquela igreja eu não podia usar corrente. É tão surreal que o começo da nossa trajetória, as pessoas olhavam olhavam para mim e diziam, não é pastora, olha bem para ela. Porque se eu perguntar para você hoje, independente da religião que você acredita, se eu perguntar para você qual é o parâmetro e qual é a visão que você tem quando alguém vira para você e fala, eu tenho uma pastora. Se você fechar o olho é uma pergunta retórica, eu perguntei, eu mesmo vou responder. Se você fechar o olho e você... Como é uma pastora? Você imagina como uma pastora? Porque tem paradigmas e a gente coloca essa situação dentro de um molde e carrega esse molde para a vida. Então, se eu perguntar como é uma pastora, você vai imaginar uma senhora, você me corrija se não passar isso pela tua cabeça. Uma senhora com um coque no meio da cabeça, uma saia florida até o pé, um chinelinho bem baixo e uma blusinha não combinando. Desse jeito. Não é? Teoricamente, é isso que você meio que plantaram nas pessoas, que tem que ser um padrão. Estigmatizaram a religião, o cristianismo, a visão de cristão, estigmatizaram. As pessoas olham e têm um parâmetro daquilo que vem à mente. É como se fosse um exemplo. Quando você fala de sabão em pó, a primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? Omo. Quando você fala de esponja de aço, a primeira coisa que vem na tua cabeça? Bombril. Bombril. Quando você fala de pastor, a primeira coisa que vem na tua cabeça é uma senhora com a Bíblia debaixo do braço e pôr a mão na tua... Mas isso, nem tudo é assim. Isso vem muito das lideranças que tem por aí. Porque se você tem alguns pastores que falam, inclusive no altar, que não existe pastora. Estou aqui, Tem sou pastor. pastora. Gosto de ser. No nosso começo de ministério, e a nossa igreja sempre foi cheia de gente, porque nós temos uma igreja que acolhe. Você pode chegar lá do jeito que você quiser. Não pensa, eu não vou na igreja porque eu uso calça. Não, vá para a igreja, quem vai te mudar é o Espírito Santo. É porque tem muita igreja, não é, pastor? Você me cutucou, eu tava aqui, eu cheguei quieta, gente, eu cheguei disposta a não falar, mas ela me cutucou, eu ia só assistir. Tem muita igreja que toma o papel do Espírito Santo. A palavra é clara e nós temos a sabedoria de conseguir interpretar o que está escrito, nós aprendemos isso na escola. E interpretar faz bem para a mente, para o emocional e para a sua saúde mental. A Bíblia está lá, ela precisa ser seguida e não deturpada. E as pessoas gostam hoje, muitas denominações, de fazer o papel do Espírito Santo. A Bíblia fala, a palavra fala, vem como estáis, mas não permaneceis. Por quê? Porque quem tem um encontro com Deus não permanece ser a mesma pessoa. O encontro com Deus faz com que você mude aquilo que não edifica e que não te leva para frente. Sim. E o Espírito Santo, ele é o responsável pela mudança. Então vem como você está e deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Aquilo que ele tem para mudar a tua vida não tem na minha. Tem coisas que ele vai fazer você renunciar porque incomodam o espiritual, o céu, o Senhor, que não vai fazer mudar na minha. Imagina, se todos fossem o mesmo padrão e o Espírito Santo tivesse que mudar todas as pessoas da mesma maneira, como o mundo seria? Sim. Então, as pessoas estigmatizaram a religião, o cristianismo, o cristão, a igreja. E lá atrás, nosso ministério tem 6 anos, e lá atrás eu sofri muito porque as pessoas que eu digo são os pastores locais. Queria que eu entrasse num molde que não me cabia, porque inclusive eu chego na igreja, no começo era difícil, porque se chega alguém na igreja, gente, preciso ser como eu sou, posso? Se chega alguém na igreja
que bom que você veio. Tô tão feliz que você tá aqui. Pode ser você, uma mulher, uma criança. Que bom que você veio. Glória a Deus que você... Então, as pessoas olham isso e... Você viu que ela abraçou? Uma vez aconteceu que a gente estava no mercado e tinha um menino que tinha acabado de chegar na nossa igreja. E ele estava no mercado junto, nós cruzamos e eu estava com o pastor. Mas o Senhor, tudo bem? Tudo bem, como é que você tá? Você tá bem? E ele olhou para mim com uma cara tão assustada. Depois, o Bob, o líder de louvor, depois de um tempo, ele falou assim, lembra aquele dia, pastora? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, ela tá me abraçando na frente do marido dela. Eu falei, mas você queria que eu abraçasse por trás? Você tá doido? Ele falou, não, pastora, porque é diferente. Eu falei, sabe por quê? Porque eu precisava, quando cheguei na igreja, me sentir amada. Ser acolhida. Eu precisava me sentir parte. Eu precisava sentir que eu era importante. Sim. Eu precisava sentir, porque quando as pessoas vêm para a igreja, porque falta alguma coisa. É muito raro alguém vir porque ama a palavra, a renúncia, o movimento do Espírito Santo. Vem porque você está abalado emocionalmente, fisicamente, ou está acometido de algum mal, ou espiritualmente te falta alguma coisa. Então você precisa buscar em Cristo aquilo que te falta no mundo. E você precisa encontrar em Cristo aquilo que te falta no mundo. Então, para você ser mais um, você vai entrar no ministério para quê? Para ser mais um? Não. Então, eu costumo dizer que a nossa igreja é personalíssima. Você trata cada um do jeito que ele precisa ser tratado. E é nesse ponto que eu estava entrando. A nossa igreja, como nós somos uma igreja acolhedora... Eu falo demais, eu vou parar. E desde o começo, nós abrimos a igreja na pandemia. Foi proibido de entrar, só multado. Não vamos entrar nesse mérito. Só, né, houve perseguição. Não vamos entrar nesse mérito. Chegaram a multar a gente por causa de TBT. Dá para cortar e fazer um pi. E aí a nossa igreja, ela começou uma igreja pequenininha ali na Avenida Lucélia, e ficava 40, 50 cadeiras para fora. Uma avenida movimentada, a gente começou a ficar com medo. Acho que a gente precisava... Vai uns 4 programas, vamos falar essa parte? Porque assim, quando realmente Deus falou que a gente abriria, eu queria um prédio onde cabia 5 cadeiras. Porque eu falei para ele, quem é que vai numa igreja? Ninguém me conhece, ninguém te conhece. Para quê? Ele não tinha relutância. Quando falou, ele já estava atrás de prédio. Eu falei, não vou, não saio daqui, eu não quero, não vou nunca. E aí Deus enviou um pastor, olha que doideira. Deus enviou um pastor do Japão na nossa porta. Imagina, ele era do seu tamanho, não que eu seja muito maior, mas ele era do seu tamanho, com suspensório, coisa esquisita. Um suspensório, uma calcinha que pulava assim, e bateu a minha porta, no interfone da porta, nós saímos, estava abalado, tinha acabado de fechar a igreja. E foi um episódio muito difícil, porque foi uma maneira difícil de fechar, pôs todo mundo para fora, ninguém sabia para onde ir, aonde ir, como ir. E ele chegou, bateu o interfone e falou, olha, faz 7 anos que eu pastoreio no Japão, tenho família em Marília, e o Senhor me fez passar e entrar nessa cidade para tocar esse interfone e dizer, para de correr daquilo que Deus tem na tua vida, porque senão o Senhor vai tocar onde mais dói. Eu fiquei desesperada, porque você pensa no filho, você fala, eu não vou dar conta, já tá difícil, vai piorar. E eu falei para ele assim, então nós vamos procurar. Nós saímos naquela tarde, vamos procurar prédio. Porque eu sabia, com a igreja que a gente estava, a gente já tinha saído há 2 meses atrás procurar prédio naquela região para mudar o lugar. Então eu sabia que não tinha. E aí eu falei assim para ele, só vou abrir se for no Jardim Paulista. Por quê? Porque eu sabia que não tinha prédio lá. E aí eu falei assim para ele, se não achar prédio é porque não é para si. Eu falei, não tem prédio lá, nós não vamos achar, vamos voltar embora para casa, vida que segue, ninguém vai pastorear. Nós rodamos, ele rodou, ele entrou, ele voou, saiu. E eu falei assim para ele, se a gente der de frente com o prédio, é porque Deus tem algo na nossa vida. Se não tiver, tira da cabeça, porque não é isso.
Ele virou, foi, voltou e bateu de frente com o prédio, que foi a primeira igreja. Foi. Ainda só conversar com o proprietário falou, olha, eu até alugo para você, pela nossa amizade e tal, mas a vizinha do lado não aceita igreja e a vizinha do fundo não aceita. Nossa, foi bem desafiante. Conversa com ela. Fomos conversar com a vizinha do lado, ela falou, não, acho que é bom, né? Melhor que abrir um bar, né? Abre aqui, tá bom. Aí ficou essa vizinha do fundo. Ela falou, mas o problema é do fundo, ela não vai querer, porque não sei o quê. E a gente ia, foi umas 3, 4 vezes, não achava ela lá. Aí um belo dia a gente estava na frente do prédio conversando com essa vizinha, ela falou, a menina do fundo tá vindo ali. Era a menina que vivia pedindo oração para mim. Aí ela chegou, eu falei com ela, não, pastor, pode abrir sim, porque aí é mais fácil para mim. Quer dizer, então, quando Deus está no negócio, e aí essa igreja começou a encher. Aí chegou um pastor daqui da cidade, para mim e falou assim, não pode falar o nome não, Não pode. Olha, você precisa esperar um pouco para ver se não é fogo de palha. Porque no começo é assim, depois o pessoal vai embora e você vai ficar com a igreja vazia. Então, quer dizer, nós fomos e somos muito criticados, mas está lá, a gente está fazendo o trabalho, a obra de Deus, sem se preocupar com o que acontece em volta. Então, às vezes a pessoa fala, não, eles são individuais. Não, a gente está ali fazendo a obra. Está aberto, quem quiser ir vai lá e é bem recebido. Muita gente vai, muita gente muda a vida, muita gente não muda e vai. Ô, Júlio, e como está sendo conciliar ser pastor com sua profissão? Você sabe que isso é um estigma que tem, né? Que muita gente fala, principalmente eu que trabalho, né, sou especialista em criminal. O pessoal fala, mas como que você pode, um pastor, defender um bandido? Já estou visto também. Primeiro que você precisa entender uma coisa, eu não estou defendendo um bandido, eu estou trabalhando na lei. O que a lei permite, o que a lei autoriza, eu estou fazendo. E eu lembro como se fosse hoje. Quando eu fui pegar minha carteira da ordem, o presidente da OAB era o Caio Janine. Ele me chamou, a gente tinha amizade de criança, tá? Ele me chamou e falou, Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Entenda que quando você entrar no escritório, a tua vida fica fora. E quando você sair do escritório, o que é do escritório, fica no escritório. Não mistura, porque senão você não vai trabalhar, você não vai advogar. E eu trago isso, eu sou muito grato a ele, porque eu trago isso na minha vida. Realmente eu não misturo. Tanto que se você chegar na minha casa, doutor, eu preciso ser atendido, tal coisa, eu falo, vai para o escritório. Com a igreja também? Com a igreja também. Chega lá, vai para a igreja. A gente não mistura. Eu sempre falo na igreja que o seu lar é o seu refúgio, é o seu recanto. E ali você só recebe quem você quer. Sim. É o lugar para você chegar, descansar. Eu brinco que o homem tem a caixinha do nada. O homem tem que chegar em casa. Ele chega, 30, 40 minutos que ele fica ali sem fazer, tem que ficar sem fazer nada. Não, você fica mais. Porque se você falar com ele nesse período, você sabe que ele vai entender você falando? Não vai entender nada. Porque ele está ali, ele tem que desligar. Então, a sua casa é sagrada. Sim. É o seu refúgio. Então não mistura. Então eu aprendi isso e eu trago para mim. Então, para mim, eu não tenho nenhuma crise, eu vou falar assim, de consciência, não. Estou no escritório, trabalho, eu vivo daquilo. E entenda uma coisa, eu tenho ainda mais um agravante, sei lá o que for. Eu vivo da advocacia, eu não vivo de igreja. Dinheiro que entra na igreja, vai para a igreja. Tanto se você for lá na igreja, nós temos um telão de 100 polegadas lá. Estão lá. Então, é isso que às vezes o pessoal não entende. Então, eu não vivo da igreja, eu não tenho salário de igreja, não quero, eu tenho que trabalhar. Entende? Então é isso. A minha vida profissional é uma, a minha vida religiosa é outra e a minha vida pessoal é outra. É simples, para poder levar. Só que, lógico, tem alguns casos que eu não pego. Por exemplo, um estupro de criança, eu não vou pegar, não adianta nem me procurar. Não pego, não dou nem consulta no caso desse. Então tem certas coisas que aí também você tem as suas convicções, os seus valores, suas convicções. Então, mas fora isso, eu trabalho normal. Então, como a gente estava falando, né, Júlio, a questão de, não quer dizer nem questão de religiosidade. Tem certos casos que vai muito da sua índole, do que você acredita. Olha, eu tive, por exemplo, um caso
aqui é caso cotidiano para mim, eu pego normal, eu tenho curso especializado em tribunal do júri, e me procurou uma pessoa no escritório, eu não sei se ouviu falar de um bebê em Jataí, acho que foi 2023, que ele entrou no pronto-socorro todo mordido e espancado, e ele veio a óbito. E a mãe estava, o padrasto fez isso, e a mãe estava sendo acusada junto com ele, né, da participação no homicídio. Quando chegou para mim que ela me trouxe, a mãe dela me trouxe um vídeo da criança, a criança tinha 3 anos, era a idade que eu tinha do meu filho, e a hora que eu vi o vídeo era a mesma fisionomia do meu filho. Nossa, foi bem profundo. E eu não conseguia, eu acabei, né, analisando, a mãe estava foragida, eu fui conversar com a mãe e tal, e aí ela conseguiu me convencer que ela não tinha feito. E aí eu atuei no caso e eu consegui desclassificar, tirar esse homicídio das costas dela, tudo. Mas foi bem, sabe, foi difícil. Foi mais de uma semana para eu conseguir aceitar o caso, para começar a mexer. Mas então, às vezes a gente tem realmente essas nuances, né? Sim. Mas do demais eu sempre separo. Ai, que bom. O Wizard aqui em Dois Córregos, hein? Estude na maior rede de ensino de idiomas do mundo. São 1000 unidades espalhadas pelo globo. E Dois Córregos, né, para nossa felicidade, conta com uma unidade que fica na Avenida Fernando Costa, 264, aqui no centro. Olha, ali tem escolas de inglês e outros idiomas. Ela está de portas abertas para você começar ainda hoje, né, a alcançar a fluência e se destacar ao saber um novo idioma. Isso abre portas para você. Então, não perca tempo. O Wizard tem os telefones 3652-5444 e o 998494-544. Pelo visto, o Júlio vai fazer um belo prato, dar uma dica, uma receita aqui culinária, mostrar seus dotes culinários. Que além de pastor advogado, é um ótimo cozinheiro. Eu gosto de cozinhar. Você sabe que eu falo que cozinhar é minha terapia. Se eu chegar em casa nervoso, bravo, deixa eu na cozinha. O que eu faço, ali eu acalmo. E eu falo que meu último, porque eu falo que eu passei mais tempo da minha vida estudando do que qualquer outra coisa. Que o meu último curso, a última coisa que eu vou fazer um curso de gastronomia. Ai, que legal! Eu vou encerrar a minha vida acadêmica. Sua vida acadêmica. E hoje, o que vamos fazer? Ó, eu tenho uma receita, eu tenho um arroz que ele está até publicado no Tudo Gostoso, que é um arroz com pinhão. Mas só que ele é um prato de época. E pinhão não acha. Então eu falei, eu vou adaptar esse arroz para a nossa região. Arroz com macadâmia. Então, bem a cara bem da nossa gostoso. cidade. E nós estamos com a festa que acabou aí também. Acabou a festa da macadâmia. E hoje vamos fazer um arroz em homenagem à festa. Homenagem ao produto da cidade, né? Você sabe que ele é famoso, né? A Cuinute mesmo, né? Ela é famosa fora do estado. Eu cheguei lá no Mato Grosso, você vê e tal, então expandiu, né? Expandiu bastante, né? Então, Júlio, o que temos aqui? Temos o arroz preparado, é isso? Já tem uma adiantadinha. O arroz, já cozinha o arroz. Você vai cozinhar um arroz normalmente, do jeito que você gosta. Seus temperos, do jeito que você gosta. E aí você vai precisar de uma linguiça calabresa, bacon, a macadâmia é do seu gosto. Eu peguei essa mais moída, mas você pode usar aquela um pouco maior, se você quiser uma crocância maior e tal. E tempero a gosto. Tempero a gosto. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, depois do arroz pronto, você vai pegar uma panela. Você vai começar... Dá o óleo para mim, fazendo favor. Tô ajudando. Pastora, se auxiliar. Um fio de óleo, tá? Tem muita coisa. Porque você já tem o bacon, né? Sim. Você vai fritar primeiro o bacon. Certo? Bacon picadinho. Opa, deixa eu lavar aqui. Pode ir, que nós gostamos. Tá. Mas eu gosto muito, né, de cozinhar.
Estou sempre inventando. Eu não gosto muito de fazer doce. Sei. Doce não é muito minha praia. Doce já é a Alice Já que é a faz. Alice. Mas eu gosto, estou sempre inventando massa, eu gosto muito de fazer. Gosto muito de estar inventando coisa nova. Criando. Tá criando. E o que eu disse, para mim é uma terapia. Realmente me acalma. Essa terapia só não tem funcionado de 4 anos para cá, porque depois que os gêmeos nasceram, essa terapia ficou um pouco de lado. Não dá tempo. Não dá tempo. E a hora que tá em casa é muita atenção, eles querem né? brincar, eles querem correr, eles querem pular. Então, essa situação do brincar, eu comecei a dar uma atenção depois que eu me acidentei. Né? Que você é melhor que ninguém, você sabe o que aconteceu. Eu caí, eu tive um problema de fratura na coluna, eu fiquei sem conseguir andar. E o meu filho, um dos meus filhos que é o mais apegado comigo, ele chegava e pedia colo para mim. Eu não conseguia. Sabe? Aí você começa a prestar atenção. E até então, antes, o que eu fazia? Eu levava serviço para casa. E várias vezes eles chegavam para mim, papai, vamos brincar? Eu falava, não, eu estou trabalhando. Não, mas depois você trabalha, vem brincar. Eu nunca fiz isso. É depois que aconteceu, que eu sofri o acidente, fiquei de cama. Você viu, você foi em casa, você viu? E eu tive uma conversa com Deus, né? Quando eu cheguei num momento que eu não aguentava mais, eu falei para Deus, Deus me leva embora, eu não quero mais. O Senhor sabe que eu não vou tirar a minha vida, mas eu peço para o Senhor tirar. E aí Deus começou a falar comigo, falou, olha, vai lá, vê a passagem de Judas. Aí eu fui lá, ele me mostrou onde o anjo Gabriel brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Eu falei, tá, mas o que eu tenho a ver com Moisés? Eu sou um grãozinho de areia. Aí ele falou, tá, agora... quando Moisés foi ser enterrado, eu desci do céu e fiz o enterro de Moisés. Eu falei, tá. Eu estou dizendo isso para você porque para você ver que até no momento em que todo mundo fala que não tem mais o que fazer, eu faço. Eu falei, tá, mas eu não estou conseguindo fazer coisa simples, eu não conseguia ajoelhar para orar, eu oro todo dia de 3 horas da madrugada. Não conseguia. Fazia um mês que eu não dormia, que eu estava sem dormir por causa da dor. E Deus falou para mim, hoje no seu horário você tem que orar. Aí eu fui. 3 horas da manhã eu estiquei os braços na cama e eu consegui orar, consegui ajoelhar. No momento em que eu terminei de orar, eu dormi. Depois de um mês sem dormir, foi aquele momento. E aí Deus falou para mim, a partir de agora eu estou operando a cura. Só que você começa a prestar atenção nas coisas pequenas. Porque para mim era tão normal ajoelhar e orar, eu não conseguia mais orar, eu não dava atenção para os meus filhos, eu não pensava nada. Então você tem uma epifania, começa a mudar. E para mim, foi o que a pastora falou, muitas vezes a dor é o que te faz crescer. A dor é o que te faz crescer. Às vezes, no cotidiano, a gente acaba se perdendo, priorizando outras coisas. Sim. E deixando o Priorizando que não é essencial, prioridade. coisa simples do cotidiano, a gente acaba perdendo, né, o dom de ver. Coisa simples, e a partir disso, são raras as vezes que eu levo algum serviço para casa, que eu trabalho. Não. Realmente, eu procuro dar atenção agora. E sabe, e você começa a pensar, no final vai valer a pena, né? Eu estava vendo um vídeo outro dia no Facebook e a pessoa estava falando, você passou de 50 anos, começa a viver. Para que você vai ficar acumulando patrimônio? Você vai ter só briga se você for. E aí vai ter gente que nem gostava de você. Que vai usufruir do que você vai deixar. É bem isso, né, a vida. Então eu digo para ela, falei, olha, se eu chegar a morrer primeiro que você, vai viajar, vai passear, sabe, vai. Não fica presa às coisas, não. Falei outro dia para uma pessoa no meu escritório, ela bem mais velha, eu queria vender minha casa, eu não quero. Eu falei, faça isso.
Guarda, não deixa não, vende a casa, vai viajar. Tanto que a gente fala que a gente não vai deixar herança para ninguém. Quando der uma certa idade aí, ó, nós vamos vender tudo, vamos sair viajar e cada um lute pela sua vida. Você sabe Porque qual é a herança que você tem que deixar? É o que eu sou grato aos meus pais, é você ter formação, ter estudo. Herança é motivo de briga, discórdia, motivo de arruinar muitas famílias. Irmão que não fala com o irmão, e a gente vê isso o tempo inteiro na igreja e no escritório. Então, Você entende por que nós somos muito criticados? Sim. o tempo todo. Porque, gente... Nós vamos na a contramão realidade. da história, né? Não, eu não gosto de fantasia. Que nem, por exemplo, chega jovem pra gente na igreja, pra mim, nós vamos casar. Eu falei, você vai casar? O que você fala? Eu falo, não case. Eles falam, não casa. Sabe por quê? O casamento é um contrato que é feito para não dar certo. Você imagina, duas pessoas que não se conhecem, porque você não conhece, Sim. vão morar debaixo do mesmo teto, aí começa tudo que era encanto, né? Do filme da Disney, né? Começa a ver os defeitos. E aí começa aquele negócio. Então o que eu falo? Não case, mas se casar tem que fazer dar certo. Aí, cada um respeitando a diferença do outro. Mas aqui é um... Vou falar assim, um ótimo... falar para casar, não é. É, sim. Eu, por exemplo, não tenho defeito, não tenho nenhum motivo de você falar. Não, eu tenho que lidar com as suas Eu manias. não digo que eu não casaria. Sim. Se eu tivesse que casar 10 vezes eu casaria com a Alice. Porque eu sou muito bacana no casamento. Mas não é fácil. Que são vidas, personalidades diferentes, Sim. criações diferentes. E assim, o que eu vejo muito hoje, no geral, né? As pessoas não estão dispostas a pagar o preço para um relacionamento saudável, não estão dispostas. Hoje em dia é muito nada. fácil você casar. Não deu certo? Nós brigamos. Ele deixou a toalha em cima da mesa. Ele não levantou a tampa da privada. Ele não guardou o paletó. Tudo isso que ele não faz. Estou dizendo que ele não faz. Então é mais fácil você chegar a essa situação e extremizar ela e dizer não vai dar certo, eu vou descasar, do que você ficar e aprender a conviver. Mas você sabe o que eu falo? É que você tem que pensar. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Eu gosto. Mas eu não lavo louça. Não, ele não lava mesmo. Aí a mulher chega e começa a brigar. Não, por favor, uma vírgula. Deixa eu falar. Ele faz um macarrão. O macarrão você faz o quê? Numa panela. Na mesma panela você coloca o negócio escorrer. Depois que você escorreu o negócio, você faz o molho na mesma panela. Não. Um macarrão na minha casa, por Deus, eu vou tirar foto e vou te mandar. Um macarrão ao sugo. São 4, 5 panelas. Quem usa 5 panelas para fazer um macarrão? Mas o homem é assim. Mas aí eu falo, o que eu falo para a mulher? Eu falo, olha, você vai criticar porque ele não lavou a louça. Mas ele fez a comida. Você entende? Então você tem que procurar, e aí cai no que a Alice falou, que o pastor vê sempre o copo meio cheio, procurar ver o lado bom. Entendeu? Sim. Poxa, tem mulher não, tem mulher que sabe, não sabe ver o lado bom. Vocês pensam, a sua boca, ela tem poder. A palavra, né? A palavra. Tem poder. Se você chegar, meu marido é um Profetizar. estrupício, um cavalo, ele vai ser um estrupício, um cavalo. Se você pegar o pagamento no começo do mês e falar, essa micharia não vai dar para nada, não vai dar. Não vai. Entendeu? Profetiza. Eu sempre falo, olha, você tem que abençoar o que você tem, e não amaldiçoar. E tem gente que faz o contrário, amaldiçoa. Amaldiçoar a família, os filhos, o trabalho. Sim. Fala, esse moleque não vai dar em nada, não vai mesmo. Entendeu? Não vai. No lugar de orar, entregar, né? Exatamente. Entende? E tá muito assim. E é a mesma coisa que eu falo. O casamento você tem obrigação de fazer dar certo. Por isso que você
aconselha a não Eu casar. aconselho a não casar, porque se casou você vai fazer certo, tem que Mas é fazer um dar pouco certo. impactante, né? As pessoas, pai quando ele esperando chega, que você não, fale ele e case. chega, as pessoas chegam, Eu porque falo em assim, casamento, são eu vou dois fazer mundos, casamento, né? eu falo. As pessoas chegam na igreja e falam assim, nossa, nós vamos casar. Ai, que bênção, glória a Deus, a gente precisa de um casamento. Ele fala, não case. Não case. Aí depois ele já completa, não case, mas se você casar, faça dar certo. Porque você não casa esperando que você vai ter um final de Disney, viveram felizes para sempre, não vai ser. Mas assim, eu vejo muito hoje em dia muita marketing, porque desde a Disney mesmo, como você falou. Isso, pode Eu falar. servi para você. Olha que elegante! A Disney já cria essa história que Sim, a romantiza, menina né? romantiza, que ela vai crescer, que ela vai encontrar um príncipe encantado que vai Que ele salvar vai ser ela da e vida ele dela. vai ser um ele príncipe vai ser eternamente, perfeito, eternamente. E a vida não é assim, né? A realidade. E depois você se depara com o outro Não, lado e você tem que ter uma estrutura para saber lidar com tudo isso. Sim. E as pessoas, elas acabam querendo para a tua vida aquilo que está vendo. Você, por exemplo, quando está dando plantão no hospital, todas as pessoas que trabalham com você, conhecem a tua vida e a tua intimidade, todas as vezes que você está rindo porque está feliz? Todas as vezes que você enche a boca para falar do teu filho, ele está te enchendo de orgulho? Todas as vezes que você fala ao meu amado marido, naquele exato momento, ele está sendo o príncipe da Disney? As pessoas só veem aquilo que você deixa elas verem. Então, às vezes, as pessoas querem para si aquilo que está vendo aí fora. E nem tudo que você vê aí fora existe no tempo integral. E aí que dá a frustração. Mas é bem isso. Agora vamos degustar Depois esse de 3 delícia horas de programa. prato. Gente, vem Alice, vem acompanhar. Olha só, gente, ficou maravilhoso. Olha bom. bem. E na época de pinhão, você eu precisa pedir pro Toquinho fazer para você. Ai, é isso aí. Você já viu a receita, meu bem? Aprenda. Fala para ele fazer. Muito bom. É muito bom. Muito bom mesmo. Faltou, E não é muito faltou bom. um coentrinho, né? Não é? Faltou um coentro. Mas não é muito bom Mas de coentro você é aquele virar... negócio que ele não é muito democrático, né? Assim, Muito ou você eu gosta ou gosto. não gosta, né? Mas fala assim, não ficou muito bom de você parar, baixar as câmeras e falar ficou muito bom mesmo. Muito bom. Gente, uma delícia. Gente, façam. Fácil, não é Fácil. difícil de fazer. Rápido. E prático. O que é mais trabalhoso é que se você for fazer com pinhão. É. Com pinhão é trabalhoso, para cozinhar, descascar, mas também é muito bom. Mas com a combinação perfeita, a macadâmia. Muito bom mesmo. Júlio, todo mundo que vem aqui recita uma poesia, né? Amém. 2 Córregos, capital da poesia. Ah, tá. Eu já tinha lido essa daqui, viu, que você me mandou. Casimiro de Abreu. Que saudades tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olha que linda. Casimiro de Abreu. Gente, eu queria falar também que você tá com um livro, né? Isso é que eu falo. Nesse amadurecimento que a gente vai tendo, eu acabei escrevendo um livro. Se chama Deserto de Provação. E eu faço ali um paralelo entre aqueles 40 dias que Jesus andou pelo deserto após o batizado dele com o que a gente vive hoje. Então eu procurei, fazer algo que não fosse muito maçante. Sim. Até a Alice Vera falou assim, mas quem é esse aí? Porque não é você, né? Ela falou, é você mesmo, né? Porque eu trouxe um pouco de ficção, trouxe um pouco de fundo bíblico para não ficar aquela coisa maçante. Sim. E tá indo para publicação, daqui uns dias vai estar pronto e vai estar no Amazon também. E aí já comecei a escrever o segundo. Olha só, gente. Então, já fiquem todos atentos para, comprar, contactual. E onde encontra telefone para contato, Instagram? Pelo Instagram, pelo Facebook, vai ter lá na igreja, né?
E no Amazon, quem quiser a versão em PDF, né? Vai ter lá também. Isso aí, gente. E aí, pelo convite, porque assim, a gente se conhece há muito tempo, né? A gente tem Sim. uma amizade que transcende. De anos. Então, eu queria te presentear. Então, eu trouxe gente. um presente da Aconchego para você. Espero que Ai, você obrigada. goste. Espero que você goste. Espero que você use. Ai, não tenho certeza que irei usar, gente. Eu queria que você falasse do aconchego, Abre porque pra muita todo mundo gente não... Tem pessoas que não conhecem na a verdade, loja. a Aconchego surgiu de algo que eu gosto. Então a gente viaja muito e eu trazia muito perfume. A gente tem coleção de perfume. E eu trazia muito perfume e as pessoas começaram a pedir. E aí a Aconchego foi nascendo. Então a gente vende perfume árabe, eu vendo roupas importadas. Ai, que lindo! Fez muito sucesso esse perfume. Um perfume da árabe, bicicletinha. ai, maravilhoso. A fragrância é maravilhosa, gente. Vai lá na Aconchego. Você precisa passar pela Aconchego. Perfumes, Perfume, roupa e enxoval. Na nossa loja tem a exclusividade. Nenhum outro lugar você vai encontrar o Pellerini. Pellerini é exclusivo da Aconchego. É antialérgico, diferenciado e produto importado. As fibras dele, a linhagem dele é importada. O Pellerini não tem em outro lugar, é patente da Aconchego. Então, vai na Aconchego, que fica localizado aonde, Alice? Fala. Rua 13 de Maio, 857. Isso aí, gente. Vão lá conhecer a loja, porque é uma maravilha. Eu já fui, sou cliente. É tudo de bom, gente. Eu queria agora, para finalizar o programa, que vocês deixassem uma mensagem positiva para os nossos telespectadores que estão assistindo o nosso programa. Eu falo em base ao espiritual. Não deixa nada bombardear a tua fé. Sem a fé, você não consegue chegar em lugar nenhum. Independente da religião que você professa, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. É o que eu sempre costumo dizer também. A Bíblia é bem clara. Busca primeiro o que é do céu, né? Que o resto te será acrescentado. E é bem na linha até do que a pastora falou. Salomão, quando teve a chance, ele pediu sabedoria, e com a sabedoria veio todas as outras coisas. Então, é igual isso. Pede, né? Busca primeiro o reino do céu, busca a sua salvação. O resto não se preocupa não, que vem. Gente, estamos chegando mais um final do programa Costumes e Tradições. Quero agradecer imensamente a presença de vocês dois Obrigada. aqui, que abrilhantaram a nossa cozinha, fizeram esse belíssimo prato, deixaram, né, grandes dicas, levaram a palavra para quem está aí do outro lado nos assistindo. E quero agradecer a cada um de vocês, telespectadores, por essa audiência importantíssima, que sem vocês não existiria o programa Costumes e Tradições. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.